Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa formação em estatística experimental, o que você precisa saber para 90% dos estudos. Estamos na nossa terceira aula da nossa formação. Muito conteúdo já foi e muito conteúdo está por vir. Como não perder isso? Acompanhe a nossa playlist, se inscreve no canal e principalmente partilha para os colegas. Eu tenho certeza que muitos colegas de você que está nos assistindo têm muito interesse em aprender análise de dados, mas passou por uma dificuldade na disciplina de estatística na faculdade ou em algum momento nem teve essa disciplina na sua formação. Mas você é profissional de saúde e quer fazer ciência e quer aprender análise de dados. Como fazer isso de forma técnica, ética e com compromisso com o avanço da ciência de forma correta, cumprindo todos os pressupostos dos seus testes estatísticos? Tem que acompanhar nossas aulas. Então, vem para cá, una-se a gente, essa família GPEC está aqui para trazer conhecimento para você, gratuito, mas a gente precisa que você compartilhe. Queremos avançar mais e mais na comunidade dos países africanos de língua oficial portuguesa, da CPLP, da Comissão de Países de Língua Oficial Portuguesa ao redor do mundo, para que a gente avance juntos no conhecimento científico. Eu preciso da sua ajuda e eu estou aqui para dedicar-me e entregar o conhecimento que eu aprendi nas minhas formações, nas minhas graduações, especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu quero trazer para você, da forma que eu aprendi, para mostrar para você que nós não precisamos saber estatísticas, mas sim precisamos saber análise de dados. Professor, não vamos nos avançar, vamos aqui acompanhar logo a nossa aula de hoje, porque eu estou interessadíssimo em aprender regressão logística multinominal. Fiz essa chamada, essa enquetezinha lá no nosso grupo de WhatsApp. Quer fazer parte do grupo de WhatsApp? Manda uma mensagem. Se inscreve lá no nosso grupo de WhatsApp no Instagram, do gpec.palopes, e manda uma mensagem. Olha, quero fazer parte do WhatsApp do GPEC. Vai lotar. O WhatsApp só permite 1.024 pessoas, já estamos com 700 e alguma coisa. Na hora que lotar, não vamos ter outro grupo, tá bom? Só vai liberar vagas quando alguém sair. Então, venha fazer parte. Acessa pelo nosso Instagram, gpeg.palopes, e, claro, não deixa de partilhar. E eu coloquei essa enquete. Alguém conhece a regressão logística multinominal? E muitos disseram que não reconhecem. Nós já falamos sobre todos os fundamentos de análise de dados, nós já falamos sobre associações qualitativas, muitos de vocês já trabalharam com teste de Q-quadrado e teste exato de Fisher. Poucos trabalharam com associação por teste de McNeman para variáveis dependentes, e quase ninguém utiliza força de associação pela a força de associação de Phi e V de Kramer, o coeficiente de Phi e V de Kramer. Poucos usam, mas isso enriquece demais o seu artigo científico. A aula de hoje ela vem para complementar a aula anterior. Então, não assistiu a aula anterior, vai ser um pouco mais complicado você assistir a aula de hoje. Então, pausa agora esse vídeo, volta na aula anterior na nossa playlist, assiste a aula e depois volta para assistir essa aula, porque senão você vai ficar um pouquinho perdida. Preciso do conteúdo. Esse conteúdo ele foi construído para que cada aula seja baseada na aula anterior. Por isso que eu preciso da sua dedicação. A cada 15 dias, nós vamos ter uma aula exclusiva do nosso canal, mas para isso eu preciso que você esteja atento, tá bom? Muitos disseram, nunca ouvi falar em regressão logística multinominal, da mesma forma que nunca ouviram falar de coeficiente de Phi e de Kramer. Falamos muito bem isso na aula passada e vamos falar hoje sobre regressão logística multinominal. Antes de definirmos o que é regressão logística multinominal, para todas as aulas, vocês vão se cansar desse slide. Regra de ouro: para você fazer uma análise de dados, eu não preciso saber livros e livros de matemática exata, livros e livros de estatística, não. Você precisa das três regras. Primeiro, saber qual é a sua pergunta de pesquisa, ou seja, definir corretamente o seu problema, os seus objetivos de estudo, para que você saiba o que você quer responder. Estatística, análise de dados, responde hipóteses de perguntas bem construídas. Não temos como fugir disso. Primeira regra de ouro. Segunda regra de ouro, qual é o tipo de variável? Qual é a sua variável? Ela é qualitativa ou é quantitativa? A depender do tipo de variável, você vai definir qual tipo de teste que você vai utilizar. Mas, professor, eu sei qual é o tipo da variável, eu sei qual é a minha pergunta, qual é a terceira regra de ouro? Clica aqui, ó, no link da descrição desse vídeo que tem o PDF dessa aula e vai ter o passo a passo de como você realizar esse conteúdo, essa análise de regressão logística multinominal no seu SPSS. Professor, eu não tenho SPSS. Está na descrição do primeiro vídeo. Volta lá, assiste novamente o vídeo na descrição do vídeo
você consegue baixar um SPSS para treinar. E em cada aula, além do PDF, você vai ter um banco de dados template para você refazer a aula e poder treinar. Então, na descrição desse vídeo também tem o PDF da aula e o banco de trabalho para esse conteúdo de regressão logística multinominal, que é o mesmo que eu vou utilizar para apresentar para vocês. Professor, como eu utilizo esse material de apoio, esse PDF? Sempre vai ter esse slide para vocês, um fluxograma de linha de raciocínio, que você vai pensar, qual é a minha pergunta? Baseando-se na sua pergunta, qual é o meu tipo de dado da minha variável? É um dado qualitativo? Se sim, ele pode seguir dois caminhos. São dados independentes? Repetindo, dado independente, amostras individuais. Dados dependentes é a mesma amostra em tempos distintos. Se forem amostras independentes para dados qualitativos, você tem duas opções: teste de Q quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher. Volta na outra aula para assistir a explicação desse material. Posteriormente, nós temos a variável dependente. Para variáveis dependentes, nós só temos um teste, o teste de Mac-Niemann. Ambas, para teste Q quadrado, o teste exato de Fischer, nós podemos utilizar o coeficiente de força de associação. Aqui nós temos o coeficiente de Phi e V de Kramer, explicado na aula anterior. Mas, professor, onde entra a regressão logística multinominal? Ela entra exatamente aqui, em dados qualitativos, para te ajudar a explicar. O teste de Q quadrado e exato de Fischer, eles dizem se tem associação. O teste de Phi e V de Kramer te dá a força de associação. E a regressão logística multinominal, ela explica a associação. Entenderam a diferença? Q quadrado e teste exato de Fischer define-se a associação. Phi e V de Kramer dizem quanto essa associação é forte, e a regressão logística multinominal explica essa associação de forma muito técnica e de forma muito aplicada na prática da pesquisa clínica, então, na pesquisa em saúde. Então, agrupem sempre Q quadrado, força de associação e regressão logística. Aqui você fecha o pacote da excelência na qualidade de análise e interpretação dos seus dados. Professor, onde entra a regressão logística multi? Esse nome multi é importante. Vamos dar um exemplo. Na aula anterior, nós falamos muito da associação entre tabagismo e hipertensão. Na variável hipertensão, nós temos três parâmetros. Pacientes que foram normal para hipertensão, tiveram hipertensão normal, foram caracterizados clinicamente como pré-hipertensão arterial sistêmica, e aqueles pacientes que de fato tiveram diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. O que é que a regressão logística multinominal me diz? Nós já identificamos que sim, há uma associação entre tabagismo e ocorrência de hipertensão arterial sistêmica. Nós podemos ver claramente aqui, dentre os pacientes que eram tabagistas, 62,5% foram associados com hipertensão arterial sistêmica. Sim, há uma significativa associação, salvo engano, com uma moderada força de associação pelo teste de Phi e V de Kramer, principalmente baseado pelo número amostral avaliado. Para dados qualitativos, quanto mais amostra, melhor. Isso vale para dados quantitativos também, mas para dados qualitativos é imprescindível porque esse número amostral é estratificado pelo número de células que você está avaliando, ou seja, número de associações. Tudo bem, professor, mas por que eu preciso da regressão logística? Porque na regressão logística nós conseguimos calcular um marcador que me diz o quanto aquele fator, de fato, está influenciando aquele desfecho. Professor, não entendi. Ok, a associação entre tabagismo e hipertensão arterial sistêmica. Mas quanto? Quanto de fato, entre 100%, quanto de fato o tabagismo está afetando a hipertensão arterial sistêmica? Quanto? Essa metrificação de quanto está adicionando ao risco de ocorrência de hipertensão arterial sistêmica é definido por uma análise de regressão logística multinominal. Esse slide representa tudo o que vocês precisam saber. É claro que antes da nossa parte prática, nós teremos uma abordagem teórica. Eu vou mostrar conceitos para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem e entenderem de fato a definição. Mas esse slide me diz exatamente isso. No teste Q quadrado, eu vou dizer o quê, professor? A associação entre a variável tabagismo e a variável hipertensão. Perfeito.
Olhando as porcentagens, eu consigo dizer que essa associação está relacionada a um número maior de casos de pacientes tabagistas que foram acometidos por hipertensão arterial sistêmica. Olhando o teste de FIC e V de Kramer, eu consigo te dizer que essa associação ela foi moderada, principalmente devido ao número amostral. Mas tudo bem. E o que o tabagismo de fato explica a hipertensão arterial sistêmica? Quanto o tabagismo interfere na ocorrência de hipertensão arterial sistêmica? Isso é definido pela regressão logística multinominal. Conseguiram entender? Se não entendeu, manda aqui nos comentários. Professor, não entendi. Me explica por texto? Explicarei com o maior prazer do mundo. Se entendeu, segue adiante. Vamos continuar, tá? Professor, quais são os conceitos que eu preciso ter de regressão logística multinominal? Aqui é muito teórico. Então, é aquele PDF que você guarda na sua caixinha de documentos importantes para você sempre revisitar. Vai ter uma hora que você vai aprender, mas até então você não aprendeu, revisita sempre esse PDF para que você não possa esquecer quais são as características principais desse teste tão importante para suas análises, que ele vai ter dois blocos principais. A regressão logística multinominal é um método estatístico utilizado para analisar fatores associados a um desfecho categórico com três ou mais categorias. Professor, então se só, eu não posso usar regressão logística multinominal para análises 2 por 2? Somente 3 por 2, 4 por 2, 4 por 3. Três ou mais categorias, eu posso usar a regressão logística multinominal, onde ela vai comparar cada categoria do desfecho. Qual é o nosso desfecho? Hipertensão, com uma categoria de referência e estimar odds ratios ajustados para múltiplas variáveis explicativas. Professor, respira. Agora confundiu. Nunca ouvi falar odds ratio. Professor, não sei o que é odds ratio. Volta para a aula 1, pega o livro da professora Cídia e revê o conceito matemático de odds ratio. É importante. Eu vou te mostrar o que você precisa saber de odds ratio na sua prática como pesquisador em saúde. Mas a teoria sempre é importante, tá? Volta lá no livro, não custa nada e você vai aprender melhor. Mas aqui eu vou te mostrar somente aquilo que você precisa aprender para a sua prática, tá? Antes de definir odds ratio, vamos trabalhar sobre o que é e quando usar a regressão logística multinominal. Quatro pontos muito clássicos. Extensão da regressão logística, ou seja, eu posso usar uma regressão logística binária, mas binária seria muito simples, eu posso até fazer uma aula sobre isso, mas aqui nós estamos estendendo a regressão logística binária para três ou mais categorias, regressão logística multinominal. Usada quando o desfecho é categórico com mais de duas categorias. Estamos nessa situação. Modelo multivariado, perfeitamente. Por exemplo, o tabagismo está associado com a ocorrência de hipertensão. Mas e se eu ajustar esses dados para sexo e idade? E se eu ajustar esses dados para a idade? Esse desfecho ainda se torna favorável? Nós temos que entender que na saúde humana, o organismo não é interferido somente por um único desfecho, mas sim por múltiplos desfechos. Normalmente, por exemplo, quem é tabagista também bebe bebida alcoólica. Então, a idade também interfere, os hábitos de vida também interferem. Aqui nós estamos utilizando somente uma única variável, e nós podemos usar das mesmas formas, sem covariável de ajuste ou com covariável de ajuste. Eu vou mostrar das duas formas para vocês definirem assim a principal ferramenta para responder a pergunta de vocês. Professor, tudo bem. Eu preciso da regressão logística multinominal para, de fato, estimar razões de chances, o famoso odds ratio. O que é o odds ratio? Conceito claro e objetivo para vocês. Odds ratio na regressão logística multinominal é uma medida que indica quanto as chances de um indivíduo pertencer a uma determinada categoria do desfecho mudam em comparação com a categoria de referência. Ou seja, quanto a ocorrência de tabagismo, de fato, interfere na ocorrência de hipertensão arterial sistêmica? Matematicamente falando, quem me diz isso é o odds ratio. Então, professor, quer dizer que eu vou ter um número de fato? Sim, você vai ter um número chamado razão de chances
ou odds ratio. Ele vai te dizer quanto o tabagismo interfere na ocorrência da hipertensão arterial sistêmica. É claro que nós profissionais de saúde sabemos que a hipertensão arterial sistêmica não é ocasionada somente pelo tabagismo, mas sim também por obesidade, questões hormonais, idade, sedentarismo, etilismo e assim dentre outros tipos de fatores de desfechos associados à ocorrência de hipertensão arterial sistêmica. Mas quanto somente o tabagismo interfere, nós conseguimos calcular. E essa informação é extremamente valiosa para o seu estudo. Não deixe ela de lado. Não faça um simples Q quadrado. Faça Q quadrado, faça coeficiente de força de associação e agora faça regressão logística multinominal. Professor, como eu devo interpretar o Q quadrado? O odds ratio, perdão, na nossa regressão logística. Ele vai ser um odds ratio maior do que 1, menor do que 1 ou igual a 1. Se o odds ratio for igual a 1, não há associação. Ou seja, aquela variável há uma associação, mas ela não interfere de fato no risco de ocorrência do desfecho. Professor, como se explica isso? Provavelmente o número amostral muito baixo. Odds ratio maior do que 1. Se o odds ratio for 1,8, 2,5, 3,7, 4,2, 8,5, significa que o tabagismo interfere em 8,5 vezes mais chances de ter hipertensão. Então, odds ratio maior do que 1 aumenta a chance de pertencer à categoria analisada. Odds ratio menor do que 1 reduz a chance. Aqui nós vamos falar como efeito protetor. Essa terminologia é muito utilizada na genômica. Na genômica, nós podemos dizer uma característica genética protege o nosso genoma. Ou seja, quando é que nós podemos dizer que uma variável ela é um efeito protetor? Quando o odds ratio é menor do que 1. Então, sempre a regressão logística vai nos ajudar a entender quase que a fisiologia do sistema da pessoa, tá? De forma bastante resumida, aqui é a dica de ouro. Odds ratio é uma medida que quantifica quanto uma variável explicativa ela aumenta ou diminui as chances de um resultado, sempre em comparação à categoria de referência. Eu tenho que ter um mecanismo de comparação. Tudo é relativo, mas é relativo a. No caso da hipertensão, qual é a nossa ferramenta de relativo, de comparação? É claro que nós vamos comparar pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica com aqueles pacientes que foram normais, ou seja, que não têm hipertensão. Ele vai ser o nosso ponto de referência. Para uma regressão, sempre tem que ter uma categoria de referência. Certo, professor, já entendi que a regressão logística multinominal vem para analisar fatores associados a um desfecho categórico com três ou mais categorias, para definir o seu odds ratio do seu desfecho principal com a categoria relacionada àquele desfecho. Mas, professor, quando eu não devo usar a regressão logística multinominal? De forma bem resumida, quando o desfecho for contínuo, aqui você tem que fazer regressão linear. Se vocês quiserem uma aula de regressão linear, não está no nosso cronograma. Coloca aqui, eu quero aula de regressão linear, que eu vou pensar se eu faço para vocês. Regressão linear é bacana, mas poucos de fato utilizam. Se quiserem, coloca aqui nos comentários, tá? Desfecho categórico com duas categorias. Impossível, aqui é regressão logística binária, não regressão logística multinominal. Dados pareados, outros modelos, mas não podemos trabalhar aqui regressão logística multinominal para associação de McNeman. São outros modelos que não convêm aqui. Desfecho com mais do que três categorias, multinominal, aqui se enquadra a nossa regressão. E dessa entrada da regressão logística multinominal, compara cada categoria do desfecho com a categoria de referência, a categoria normal, por exemplo. Calcula a probabilidade relativa de pertencer a cada categoria. Aqui nós estamos tratando do odds ratio, quanto aquela variável de fato é um fator preditivo para uma determinada característica, quanto o tabagismo é fator preditivo para a hipertensão arterial sistêmica. É isso que vocês querem descobrir. Ajusta para múltiplas variáveis explicativas. Eu posso ajustar o meu p-valor, a minha probabilidade, incluindo, por exemplo, e se eu colocar como covariável a idade? E se eu colocar como covariável o sexo? E se eu colocar como covariável o IMC do paciente? Se ele pratica ou não atividade física? Se ele é etilista ou não? Isso tudo nós podemos fazer na regressão logística multinominal, se fizer sentido para você. Eu vou mostrar das duas formas. Nem sempre é obrigado a ajustar os meus dados. O odds ratio bruto também é uma possibilidade e muito forte para suas análises.
A regressão logística ele é um modelo, não é um teste estatístico. Ele vai modelar os seus dados em uma nova abordagem chamada odds ratio. Então, você não pode deixar de fazer o que quadrado. Ah, professor, eu vou fazer a regressão logística multinominal de tudo. Não. Só faz sentido fazer regressão logística multinominal se o que quadrado for significativo, porque se ele não for, não vai ter nenhuma significância você ver fator preditivo se a própria associação não for significativa. Então, ele é um modelo pós-teste de associação. Nunca faça antes, porque de fato não faz sentido matemático. Ou seja, a regressão logística multinominal avalia quais fatores estão associados a desfechos categóricos com mais de duas categorias, daqueles que foram associados significativamente na associação univariada. Correto até aqui? Dúvidas? Comentários do vídeo. Professor, quais são os tipos de variáveis que nós podemos utilizar a regressão logística multinominal? Categórica, nominal ou ordinal, mais do que três categorias. Exemplo, a categoria normal, pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica. Quais são as variáveis independentes que nós podemos associar? Sempre também variáveis categóricas, não pode ser variável linear, ou seja, quantitativa. Categóricas como sexo, tabagismo, idade e IMC, como por exemplo, nós podemos colocar como variável independente, mas jamais elas podem ser variáveis dependentes, somente independentes como covariáveis, tá bom? Quais são os pressupostos no modelo? Aqui eu quero total atenção de vocês. O que eu preciso ter nos meus dados para, de fato, poder realizar uma análise de regressão logística multinominal? São quatro pontos categóricos muito característicos e o último é obrigatório, tá bom? Então, não temos como fugir disso. Observações independentes. Eu posso trabalhar regressão logística para variáveis dependentes? Não. Observações dependentes, onde cada participante deve contribuir com apenas uma observação, sem dependência entre os dados. Ausência de multicolinearidade. Não vou ensinar isso para vocês, porque eu acho que é muito complexo de fato, mas eu quero que vocês entendam que, para fazer uma regressão logística multinominal, os dados eles não podem ser correlacionados entre si. O que não faz sentido você correlacionar tabagismo com hipertensão. Correlacionar é emparelhamento de dados. Isso não infere causalidade. Então, é uma variável mais de informação. Vocês não vão calcular isso, porque é muito provável que vocês não vão utilizar variáveis correlacionadas. Não dá para correlacionar tabagismo com hipertensão, porque eles são desfechos totalmente distintos. Tamanho amostral adequado, isso é fundamental. Professor, eu tenho menos de 100 casos, pode interferir na minha regressão logística multinominal? Claro que pode, porque você vai ter três categorias. Quanto mais categorias, maior dependência de número amostral. Então, fique atento. Você pode ter uma associação significativa, uma força de associação moderada ou alta, e na regressão logística multinominal você não conseguir caracterizar o seu odds ratio porque simplesmente o seu número amostral é baixo. Então, o número amostral é totalmente dependente da regressão logística multinominal. Categorias mutuamente exclusivas, cada indivíduo pode pertencer a apenas uma categoria do estudo, claro, e categoria de referência bem definida. Aqui é o principal. Qual é a sua categoria de referência? Antes de realizar a análise de regressão logística multinominal, vocês obrigatoriamente têm que ter a definição da sua categoria de referência. Não podemos fugir disso. No nosso caso da hipertensão, vai ser a categoria normal. Professor, por que é que nós não podemos usar o Q quadrado aqui? Q quadrado é uma análise bivariada, sempre duas variáveis, não duas categorias, estamos falando de variáveis, não ajusta confundidores e é uma associação simples, é uma associação univariada. Na regressão multinominal, multivariado, ajusta confundidores, estimativa de risco relativo e, de fato, ela vai ter a característica de definir que regressão explica e que quadrado apenas detecta. Que quadrado detecta a associação, coeficiente de Phi de V de Kramer mostra a força de associação e a regressão vai explicar, sempre tendo como definição uma categoria de referência, que é o conceito-chave para a regressão, ou seja, uma categoria do desfecho é escolhida como baseline da sua associação, e todas as outras são comparadas a elas. Como exemplo, referência igual normal, que é nosso grupo de pacientes que de fato não tiveram hipertensão arterial sistêmica, e posteriormente as comparações.
Pré-hipertensão arterial versus normal, hipertensão arterial versus normal. Então, vamos para um exemplo, pessoal, sempre lembrando que regressão logística multinominal está associada a um Q-quadrado. Um exemplo totalmente teórico, ainda não vamos agora para o SPSS, tá? Um exemplo para ilustrar para vocês. Situação: um ambulatório de atenção primária deseja identificar fatores associados às diferentes categorias de pressão arterial em pacientes adultos atendidos em uma consulta de rotina. Os pacientes foram classificados em três categorias mutuamente exclusivas: pressão arterial normal, perdão, pré-hipertensão e hipertensão, como já mostramos anteriormente no Q quadrado. Os pesquisadores querem avaliar se características clínicas e comportamentais estão associadas à maior probabilidade de o paciente estar em categorias mais elevadas de pressão arterial, ajustando simultaneamente múltiplos fatores. Vamos já falar deles. Então, qual é a pergunta que nós queremos responder com a regressão logística multinomial? Quais fatores estão associados à pré-hipertensão e à hipertensão arterial em comparação à pressão arterial normal? Ou seja, quais fatores de fato e quanto eles alteram a pré-hipertensão e a hipertensão arterial? Para isso, nós temos que fazer uma regressão logística multinomial. O que eu devo olhar, professor, nesses dados? Variável dependente, ou seja, o seu desfecho principal vai ser a categoria da pressão arterial. Ela vai ser normal para hipertensão e hipertensão. Três categorias, regressão logística multinominal. Por que que usar regressão multinominal aqui? Porque o desfecho não é binário, ou seja, não é uma regressão logística binária, mas sim multinominal. As categorias representam estados distintos, normal, pré-hipertensão e hipertensão, e é necessário ajustar por múltiplos fatores, idade, IMC e assim sucessivamente. Comparar cada categoria com a referência, no caso, a categoria de sem hipertensão, ou seja, o paciente é saudável para esse desfecho. Quais são as variáveis independentes como exemplos que podem ser avaliados nesse caso real? Idade, uma variável contínua, pode ser uma covariável. Sexo masculino e feminino. Tabagismo, sim e não. IMC, contínua ou categorizada, não importa. Sedentarismo, sim ou não, são variáveis que você pode ajustar o seu modelo. Ou seja, elas vão interferir exatamente no quanto aquele seu desfecho principal está, que a sua variável independente está afetando o seu desfecho principal. Esse é o grande cerne da regressão logística multinominal. Como o modelo vai responder? Ele vai responder com a estimação de um odds ratio, ou seja, uma razão de chances para pré-hipertensão versus normal, hipertensão versus normal. Ou seja, ele vai mostrar quais fatores aumentam ou reduzem a chance de o paciente estar em uma dessas categorias, pré-hipertensão e hipertensão. De forma muito clara, essa frase resume tudo isso que nós estamos falando. A regressão logística multinominal permite identificar fatores associados a diferentes categorias de pressão arterial, comparando com cada uma delas a uma referência. Ponto e basta. É isso que vocês precisam saber. Professor, quais são os resultados que eu tenho que olhar na minha tabela? Por que é que eu trouxe em separado? Nós vamos ver tudo isso no SPSS, mas eu preciso trazer esse print para vocês, para que vocês tenham guardado de forma muito sólida e muito estratificada. Não vou detalhar aqui muito, vou deixar para detalhar na parte prática, mas eu preciso organizar a cabeça de vocês para aquilo que vocês de fato vão olhar no output do SPSS. Vocês vão olhar a informação do modelo, os testes de likelihood, as estimativas de parâmetro, o Q quadrado, goodness of fit, e obrigatoriamente vocês não vão interpretar tudo, vão olhar. Nós vamos focar somente nas tabelas certas. Esse likelihood ratio test, ele vai avaliar a contribuição individual de cada preditor, removendo a variável e testando o impacto no modelo de interpretação. Ou seja, se ele for um P menor do que 0,05, de fato, o tabagismo contribui significativamente para a hipertensão. Então, o likelihood ratio test, ele é importantíssimo para, de fato, confirmar e reafirmar a associação do Q quadrado. Nesse modelo de informação, você vai comparar se o modelo nulo versus o modelo com os preditores. Usa sempre o likelihood ratio Q quadrado. Nós vamos ver tudo isso no nosso SPSS. Qual é a interpretação que vocês precisam saber? Se o p-valor for menor do que 0,05, esse modelo explica o desfecho.
Então, o likelihood faz sentido. Percebem que na estatística sempre tem um caminho para vocês olharem? Na regressão logística vai ter um caminho, na regressão logística linear vai ter outro caminho, no Q quadrado vai ter outro caminho, por isso esse PDF é tão necessário. Professor, mas onde eu vejo de fato a informação do odds ratio? Na estimativa de parâmetros, é a nossa tabela principal. É claro que vamos ver o likelihood, e vamos ver a informação do modelo. Claro, para validar o nosso resultado. Mas o que é que nós queremos saber? Odds ratio baseado em um bom intervalo de confiança e um bom IP-valor. Mas no SPSS, nós não vamos ver a palavra odds ratio, nós vamos ver o SPB. O SPB é sinônimo de odds ratio. É aqui que vocês vão ver, de fato, a razão de chances. Então, no SPSS, SPB significa odds ratio. Essa tabela, esse slide aqui é fundamental para quando formos observar os resultados na nossa análise do SPSS. Professor, e para encerrarmos e irmos de fato para a nossa parte prática, como interpretar esses resultados? Se o odds ratio for igual a 1 sem associação, se o odds ratio for maior do que 1, aumenta a chance, e se o odds ratio for menor do que 1, reduz a chance. Exemplo, se um odds ratio for 2,5, qual é a nossa interpretação? 2,5 vezes maior chance de estar associado à categoria hipertensão arterial quando comparado à categoria de referência normal. Observando-se a categoria normal, o paciente que é tabagista, se tiver um odds ratio de 2,5, o tabagismo interfere em 2,5 vezes mais chances do paciente ter hipertensão arterial sistêmica. Claro que estamos falando aqui de um resultado utópico, ainda não analisamos, ainda vamos para a nossa análise. Como nós podemos fazer uma interpretação multinominal? Um exemplo, comparando a pressão arterial normal, nós podemos ter que fumantes têm um odds ratio de 1,8 para pré-hipertensão arterial e um odds ratio de 3,2 para hipertensão arterial sistêmica, ou seja, professor, vai ser um odds ratio para cada categoria? Perfeito, eu vou ter um odds ratio para pré-hipertensão e um odds ratio para hipertensão arterial sistêmica. Para cada categoria, o tabagismo vai interferir de forma multinominal, por isso que o nome é esse, multinominal. Uma variável gera múltiplas interpretações na regressão logística multinominal. É importante nós definirmos que a multinominal ela pode ser utilizada para a ordinária, mas é outro tipo de análise que não será aqui avaliada. Nós estamos falando de regressão logística multinominal, não ordinal. A ordem não importa aqui. A multinominal ignora a ordem natural e a ordinal usa a informação da ordem mais eficiente quando aplicável. Mas, sinceramente, é muito raro a ordem importar em saúde humana. Caso vocês queiram uma aula somente de regressão logística multinominal ordinária, comenta aqui nos comentários que eu vou pensar se eu preparo para vocês. Se a ordem for relevante, considerar a logística ordinal, não multinominal, porque vai ser uma outra abordagem de olhar estatístico. Perfeito? Quais são os principais erros comuns para nós irmos para a nossa parte prática da nossa aula? Interpretar P sem o odds ratio. Sem o odds ratio não vai ter, o p-valor não vai significar nada, que é o odds ratio que vai dar a razão de chance. Não definir categoria de referência, ficar brincando de trocar categorias de referência. Não existe isso. Estatística responde pergunta. Simples e basta, não mude isso. Usar multinominal quando a binária resolve. Se a sua categoria é 2 por 2, é binário, não é multinominal. Não use multinominal para isso. Confundir odds ratio com risco relativo. Risco relativo é outro olhar que nós vamos fazer uma aula exclusivamente disso. Aqui nós estamos falando de razão de chances. É totalmente diferente de risco relativo. Como é que nós podemos reportar isso em um artigo, professor? Na regressão logística multinominal, o tabagismo esteve associado à hipertensão arterial em comparação à pressão normal, com um odds ratio de 3,2, um intervalo de confiança em 95% de 1,6 a 6,4 e um p-valor de 0,002, após ajuste por idade e sexo, se o seu estudo assim convier. Pessoal, revejam esse vídeo quantas vezes necessário for antes de ir para a parte prática. Na dúvida, comenta aqui nos comentários desse vídeo
se você teve dúvida na parte teórica, que eu vou te responder com muito carinho. Agora nós vamos para a parte prática. Então vamos lá para a nossa parte prática da nossa aula de regressão logística multinominal. Se ainda está com dúvidas na parte teórica, assiste novamente esse início da aula e só vem para cá quando estiver consolidado o seu conhecimento, para que nós não tenhamos dúvidas na pergunta e no output do nosso SPSS. Então vamos fazer passo a passo, bem devagar, para que vocês não tenham de fato dúvidas. Teve dúvida? Olha o PDF que está na descrição desse vídeo, que assim você vai conseguir acompanhar o passo a passo dessa apresentação. Outra dica, nessa aula eu vou colocar também uma explicação para cada caixa do resultado, que vai ficar também na descrição do nosso vídeo, no PDF, já com a explicação de cada caixa. Eu sei que essa terminologia de regressão logística multinominal é um pouco complexa para vocês, então vamos ter, sim, explicação caixa a caixa nesse PDF, para ficar ainda mais fácil para vocês, tá certo? Claro que antes de começar uma regressão logística, ela sempre é inerentemente ligada a um teste de Q-quadrado. Vamos observar nosso banco de dados. Aqui temos uma suposição, uma hipotética análise de participantes. Temos um total de 90 participantes, onde nós rastreamos esses participantes para duas variáveis principais. Uma variável tabagismo, onde estratificamos os pacientes naqueles que não fumavam e aqueles que fumavam. Estratificamos também os participantes pela hipertensão, aqueles que não tinham hipertensão, aqueles que tinham pré-hipertensão arterial e aqueles que tinham hipertensão arterial sistêmica. Então, são três categorias, uma variável de uma associação de três categorias para uma variável com duas categorias, ou seja, uma tabela 3 por 2. Coloquei também uma variável de covariável chamada idade, onde nós vamos poder aprender a ajustar o nosso p-valor. O que é ajustar o nosso p-valor? É retirar variáveis que nós não temos controles, como, por exemplo, a idade do nosso paciente. Será que a variabilidade da idade do nosso paciente interfere no nosso resultado? Isso se chama ajuste. Nós podemos ajustar pelo que você quiser, podemos ajustar pela idade, nós podemos ajustar pelo sexo, podemos ajustar pelo IMC. Eu trouxe um exemplo para vocês, tudo bem? Desculpa esse barulho, eu não sei se saiu no vídeo, mas estamos aqui com muita chuva e deve ter tido um pequeno trovão, mas nada que assuste a nossa gravação. Vamos lá? Qual é a nossa pergunta, professor, na nossa regra de ouro? Nós queremos saber se o tabagismo interfere na ocorrência de hipertensão arterial. Na nossa parte teórica, nós falamos muito claramente. São variáveis categóricas, uma associação qualitativa para dados independentes. O teste que devemos fazer, teste de Q-quadrado. Professor, na aula 2, na aula de Q-quadrado, nós também verificamos a força de associação pelo coeficiente de Fievel e de Kramer. Podemos rever? Vamos rever, claro. Porque nós temos que seguir a seguinte regra. O Q-quadrado mostra associação, o coeficiente de Fievel e de Kramer, ele mostra a força da associação. Mas nós precisamos de uma análise que explique essa associação, chamada de regressão logística multinominal. Então, nós vamos agora fazer, primeiramente, o teste de Q-quadrado, depois nós faremos a regressão logística multinominal e depois faremos uma nova regressão logística multinominal com a parte do ajuste pela idade. Vamos lá? Professor, nos recorde como fazemos o nosso teste Q-quadrado. Nós vamos ver em analisar, estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Analisar estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Aqui nós vamos colocar como linhas, que não é a nossa variável dependente, a nossa variável independente, o tabagismo, e como variável dependente as colunas, hipertensão, onde eu vou estratificar os pacientes com ausência de hipertensão, seja normal, pré-hipertensão, hipertensão arterial sistêmica. Lembrando que temos que clicar em exato, marcar exato, estatística, marcar Q-quadrado e coeficiente de força de associação de Fievel e de Kramer. E nas células, sempre importante nós marcarmos todas as opções, para não termos dúvidas e já usarmos esses resultados para o nosso artigo, perfeito? Ok, clica em OK. E agora nós vamos para a nossa tela de output. No nosso output, temos que sempre lembrar das caixas necessárias de serem avaliadas para o teste aqui quadrado. Primeira caixa, resumo de processamento de caso.
Aqui nós verificamos que temos sim 90 casos válidos, 100% dos casos válidos, ou seja, todas as células estão de fato preenchidas. Não temos nenhuma célula perdida, nosso banco de dados está ok. Vamos olhar primeiramente o nosso resultado. Foi significativo? Sim, foi significativo. Veja um p-valor de 0,015, um p-valor menor do que 0,05, 0,05, ou seja, um alfa de probabilidade significativo. Se temos significância no teste de Q-quadrado, aqui não usaremos o teste exato de Fisher, pois é uma tabela 3 por 2, nós temos que utilizar o teste de Q-quadrado de Pearson. Vendo que é significativo, nós vamos interpretar as nossas variáveis. Claro que o nosso foco são aqueles participantes que sim são tabagistas. Olhando a variável sim tabagista, nós temos que 62,5% dos nossos casos estão sim associados à hipertensão arterial sistêmica, ou seja, um elevado número em comparação àqueles que não são tabagistas, ou seja, um aumento de 22,5%. E isso vale também para a variável pré-hipertensão arterial, onde nós observamos que há um aumento de 5% nos casos que são tabagistas, que têm pré-hipertensão arterial, versus aqueles que não são tabagistas, que têm somente 20%. Ou seja, houve um aumento significativo de ocorrência de aumento de casos de pré-hipertensão arterial sistêmica e a hipertensão arterial sistêmica naqueles pacientes que foram tabagistas. Isso é o primeiro achado de vocês, a associação entre tabagismo e hipertensão arterial. Professor, o meu estudo, a minha análise poderia terminar aqui? Poderia, mas nós não estamos aqui para fazer o simples, nós estamos aqui para enriquecer o seu artigo. A segunda forma que nós podemos associar é a força de associação. Onde nós podemos ver isso? Bem aqui, ó, ele já entrega automaticamente as mensurações de simetria, ou seja, de força de associação. Nós temos o φ e o V de Cramer. Lembrem-se da nossa aula anterior que o φ somente é utilizado para tabelas 2 por 2. Nós temos que utilizar o V de Cramer. Nós podemos identificar aqui que a nossa força de associação ela é moderada, ou seja, nós temos aqui um belo achado. Nós temos o achado de que há uma associação significativa entre tabagismo e ocorrência de pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica, e essa associação tem uma força moderada de associação. Até aqui, o seu artigo já está lindo. Mas, professor, quanto? Mensure para nós quanto esse tabagismo interfere na pré-hipertensão e na hipertensão arterial sistêmica. Isso só conseguimos fazer com a regressão logística multinomial. Vamos voltar para o nosso banco de dados para aprendermos agora a fazer a regressão logística multinomial. E agora, professor, como eu posso explicar o impacto de fato da ocorrência de tabagismo sobre as variáveis dependentes pré-hipertensão arterial e a hipertensão arterial sistêmica? Fazendo uma regressão logística multinomial. Vamos aí analisar regressão logística multinomial. Mais claro, impossível. Analisar regressão logística multinomial. Vai aparecer essa nova caixa. Vocês vão colocar como variável dependente a hipertensão e vocês vão colocar como variável fator o tabagismo. Professor, e todas essas opções aqui, modelo, estatística, critérios, opções, salvar, inicialização, eu vou mexer em quê? Em nada. Vocês não vão mexer em nada. Isso daqui são para outros tipos de análise. Eu quero que vocês entendam que o SPSS é um software muito robusto. Então, ele é utilizado para as engenharias, para as exatas. Para nós, vocês só precisam colocar a variável dependente e a variável fator. Nada mais do que isso, tá bom? Tem um pequeno passo que vocês vão precisar fazer: categoria de referência. Nessa categoria de referência, lembro que a regressão logística multinominal precisa que informemos ao SPSS qual é a nossa categoria de referência. A nossa categoria de referência é hipertensão normal, não tem hipertensão. Professor, como nós podemos ver isso? Fechem tudo, vão lá na visualização da variável e entendam como é que está categorizada a sua variável hipertensão. Na variável hipertensão, colocamos 1 como normal, 2 como pré-hipertensão e 3 como hipertensão. Perfeito. Então, normal vale 1. Vamos informar isso ao SPSS. Analisar regressão logística multinominal.
Na regressão logística multinominal, aqui nós vamos colocar como categoria de referência personalizado, valor 1. Nesse valor 1, vamos clicar em continuar. Repito, não mexe em mais nada e clica em OK. Ele vai abrir o nosso output e nós vamos visualizar agora o que vocês precisam saber de fato para compreender a análise de regressão logística multinominal. Vamos para o nosso output. Vamos lá olhar o nosso output da nossa regressão logística multinominal. Sempre em todas as análises, eu já disse para vocês, nós vamos começar com um resumo de processamento de casos. Professor, tenho que olhar? Coloquem isso na rotina de vocês, isso é importante, para que vocês não tenham dúvidas no passo a passo, no racional lógico de vocês organizarem o output de vocês, tá bom? Resumo de processamento de casos, temos um total de 25 participantes com hipertensão normal, temos um total de 20 participantes com pré-hipertensão arterial sistêmica e 45 participantes com hipertensão arterial sistêmica. Tivemos 40 participantes com tabagismo e 50 participantes sem estar associado a tabagismo e as suas respectivas porcentagens. Professor, isso é importante? Claro, isso daqui você já pode utilizar essas porcentagens para descrever os seus casos. Isso daqui já é descritivo, vocês já podem colocar isso. Observamos inicialmente na regressão logística multinominal, descreve as porcentagens, descreve os números absolutos. Isso já é resultado ouro para vocês, tá bom? Outro ponto importante é mostrar que, de fato, não tivemos nenhuma observação em célula vazia. Então, tudo ok para vocês. A próxima caixa que nós vamos observar para vocês é exatamente essa. Olha, pessoal, ela é muito importante. Essa ferramenta de Model Fit Information, ou seja, qualidade do ajuste do modelo, ela é necessária para que vocês possam avaliar se o que vocês estão perguntando para a regressão logística multinominal, em formas técnicas de falar, avaliar se o modelo com a variável tabagismo que vocês estão avaliando explica melhor o desfecho, ou seja, a ocorrência da hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, a utilização da qualidade do ajuste do modelo, ela dá uma qualidade para saber se faz sentido essa análise de vocês. Será que faz sentido? No começo, eu tenho investigado tabagismo com hipertensão? Matematicamente falando, a estatística nos diz isso. Então, na regressão, ela vai te confirmar: olha, de fato, é interessante você ter investigado tabagismo com hipertensão arterial sistêmica. Termos técnicos, isso é avaliação se o modelo com a variável tabagismo explica melhor o desfecho do que um modelo vazio, sem a variável tabagismo, sem preditores. É isso que aqui está investigando. O que é que os seus resultados mostraram? Os seus resultados mostraram exatamente que nós tivemos um to-log, um log de base 2 negativo, likelihood, exatamente uma redução de 24,339. Nós podemos ver aqui claramente, ó, uma redução de 24,339 para 15,258, ou seja, nós tivemos uma redução do nosso ajuste. Nós tivemos uma redução do nosso modelo. Estatisticamente falando, quanto menor for esse ajuste, melhor é o ajuste. Quanto menor for esse valor, melhor esse ajuste. Ou seja, quanto mais houver uma diminuição desse likelihood, ou seja, da verossimilhança dos seus dados, quanto menor, melhor será o ajuste. Ou seja, mais associado está a sua variável de interesse com o seu desfecho. O que é que esses resultados nos mostram? Nos mostra que, baseando-se nesse aqui quadrado de 9,081, aqui bem descrito, e claro, com 2 graus de liberdade, porque é o número de categorias, 3 categorias, normal, pré-hipertensão, hipertensão arterial sistêmica menos 1, é o número de grau de liberdades. E um p-valor de 0,011, nós podemos identificar claramente que, por esse valor ser significativo, o tabagismo melhora significativamente a capacidade do modelo de diferenciar os níveis de hipertensão. Vamos lá. Nessa primeira observação, nós temos que definir que, será que o tabagismo, que é a nossa questão, a nossa pergunta, ela de fato está associada claramente
e, no caso aqui, até mesmo fisiologicamente, com a definição de pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica, quem nos diz isso é a qualidade do ajuste do modelo. Nesse resultado, por esse p-valor de 0,11, nós podemos identificar que o tabagismo melhora significativamente a capacidade do modelo de diferenciar os níveis de hipertensão. Ponto e basta. Isso é maravilhoso, porque valida que a sua pergunta inicial, ela é de fato interessante ao nível das pesquisas em saúde, porque o tabagismo melhorou a capacidade do modelo de diferenciar a hipertensão. Diferenciar a hipertensão em quê? Em três categorias: normal, pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica. Sobre ainda essa caixa, é importante enfatizar que, se o modelo não for significativo, por exemplo, se esse p-valor não for menor do que 0,011, nós não podemos seguir com a análise. Ou seja, isso daqui é primordial. A primeira coisa que você tem que olhar, de fato, é se há uma qualidade no ajuste do modelo caracterizada pela sua variável que você quer investigar, que no nosso caso é tabagismo. Se não for significativo, nem olhe o resto. No nosso caso, sim, foi significativo. Nós temos que e podemos seguir com a análise dos nossos dados, tá bom? A próxima caixinha que nós vamos seguir é o pseudo R-square. Quando nós falamos em R ao quadrado, nós estamos falando de correlação. Nós estamos querendo explicar se esses indicadores eles funcionam como uma versão que, de fato, ele ajusta a variabilidade da sua variável desfecho. Howard, não entendi. O que é esse pseudo R-square e esses três tipos de testes estatísticos? O SPSS ele é uma ferramenta muito antiga. O primeiro pseudo R-square que mostra nível de impacto da minha variável foi o Cox e Snell. Ele não é mais utilizado na estatística, mas não tem como eu fazer uma regressão sem mostrar os três. Esse daqui, o McFadden, ele é muito utilizado, muito impactante para análises estatísticas, mas são análises estatísticas muito robustas, onde você não consegue distinguir a variabilidade. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se nós utilizarmos só o McFadden, a variabilidade ela é muito pequena. Nós variamos de 0,02 a 0,05. Seria uma correlação fraca, de 0,05 a 0,2 uma correlação boa e de 0,2 a 0,4 excelente. Mas concordam que é uma interpretação difícil de associar? Clinicamente falando, nós focamos exclusivamente no Nagelkerk. O Nagelkerk é para onde vocês vão olhar. Nesse Nagelkerk, nós vamos entender de fato o quanto aquela variável interfere na definição da hipertensão. Nos explica, Howard. Nós vamos inicialmente olhar nessa caixa de resumo de dados. Em seguida, vamos ver se de fato o tabagismo, a nossa variável de desfecho, ajusta o modelo de regressão, significativamente ajusta, e nós queremos ver o quanto ela ajusta. Significativamente falando, o Nagelkerk nos mostra um fator de 0,11. O que é que isso nos mostra, professor? 0,11 vocês vão ler em porcentagem. É só multiplicar vezes 100. Psicologicamente falando, vocês conseguem fazer isso. Ter um Nagelkerk de 0,11 significa que você observar o tabagismo versus hipertensão, significa que o tabagismo, ele explica a variação dos níveis de pressão em 11%. Ou seja, nessa população que você está investigando, aquilo que de fato afetou a ocorrência de pré-hipertensão e de hipertensão arterial foi afetado em 11% pela ocorrência de tabagismo. Isso é muita coisa. Mas, professor, de 0 a 100%, só 11%, isso é muita coisa? Claro que é. É somente o tabagismo que interfere a pré-hipertensão? A obesidade será uma outra carga de porcentagem, circunferência abdominal, o sexo, o IMC, fatores hormonais. De 0 a 100%, o tabagismo ele vai afetar a ocorrência de pré-hipertensão e de hipertensão arterial sistêmica em 11%. Isso é um resultado muito forte. Professor, posso escrever isso? Claro que podem. Vocês têm que dizer. Os nossos resultados de regressão logística multinominal, baseado-se no pseudo R-square
de Negelkerk mostrou que o tabagismo afeta, ajusta o modelo, afeta a ocorrência de pré-hipertensão e hipertensão em 11%. Isso é muito, muito, muito interessante. Já entendemos o modelo de ajuste, já entendemos o pseudo R-square, que sempre vamos observar o Negelkerk. Agora nós vamos ver a nossa penúltima tabela, importantíssima, para que nós possamos, de fato, interpretar o nosso odds ratio. Nessa tabela é o teste de efeito de variável. Essa tabela, Likelihood Ratio Test, ela verifica se cada variável contribuiu para o modelo. Nesse caso aqui, a gente já está investigando a variável de forma forte, se de fato ela vai variar com o modelo. Nesse caso, nós estamos investigando que, olha aqui, ó, o tabagismo, ele de fato, significativamente, mexe nesse modelo. Professor, por que que nós temos que olhar o likelihood test e nós temos que olhar o modelo de ajuste, a informação de ajuste do modelo? É porque você não pode, não precisa obrigatoriamente fazer individualmente cada variável. Eu estou ensinando para vocês de forma individual, mas vocês podem colocar aqui diversas variáveis com fatores. Ah, professor, eu quero avaliar, foi significativo na associação univariada tabagismo e etilismo. Eu posso avaliar simultaneamente? Pode. Ele vai analisar individualmente aqui na forma de modelo de ajuste do modelo, de informações de ajuste do modelo. Nesse caso, o likelihood, ele vai observar cada variável individualmente. E, de fato, como mostrado aqui, o likelihood é significativo. De fato, o tabagismo interfere no ajuste do modelo. Então, essa informação ela é necessária para você interpretar o seu odds ratio. O tabagismo está associado a classificações dos níveis de hipertensão. Perfeito? Agora nós vamos para o nosso achado principal. Estimativas de parâmetro. É aqui que tem o seu resultado principal. Professor, para onde nós vamos olhar nessa estimativa de parâmetro? Vocês vão reconhecer a variável hipertensão, onde está estratificadas em pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica. Professor, cadê a nossa variável de referência? Está bem aqui, ó, normal. A nossa variável de referência é a variável normal. Nessa variável normal, frente ao normal, nós temos a regressão para pré-hipertensão e nós temos a regressão para hipertensão arterial sistêmica. Mas, professor, espera um instante. No nosso banco de dados, tabagismo igual a zero era a ausência de tabagismo. A pessoa não fumava. Tabagismo igual a 1, a pessoa fumava. É, infelizmente, o SPSS ele não é perfeito em tudo, tá bom? Nós temos que, de fato, fazer uma continha que, de fato, possa organizar os nossos resultados. Professor, o que eu quero é o resultado de hipertensão frente à pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica. Eu não quero ausência de hipertensão. Isso é muito fácil de resolver. Antes de irmos resolver essa questão, vamos, por favor, interpretar quais resultados dessa tabela nós devemos observar. A única coisa que vocês vão observar é a tabela, a coluna de p-valor, que é o sig, de significativo, a tabela de SPB, que eu já mostrei para vocês que na regressão SPB é odds ratio, e vocês vão também observar o intervalo de confiança. Professor, o que esses resultados estão nos mostrando nesse exato momento? Esses resultados estão nos mostrando que, frente à variável ausência de tabagismo, ele não fuma, nós temos um odds ratio de 0,25 e nós temos um p-valor significativo com um belo intervalo de confiança não passando por 1, ou seja, de fato, é um valor significativo frente à nossa população. O que é que esse resultado nos está mostrando? Nós mostramos na nossa parte teórica que um odds ratio menor do que 1 significa fator protetor. Opa, professor, então quer dizer que se a pessoa não fumar, significa um fator protetor para pré-hipertensão, é isso? Perfeitamente, isso já é um resultado. Como nós podemos descrever isso? O paciente, o participante de pesquisa,
que não fuma está associado significativamente a um efeito protetor contra pré-hipertensão. Esse é um resultado muito interessante. Isso também é visto para aqueles participantes que não fumam, com um resultado também bem significativo e um odds ratio de proteção para hipertensão arterial sistêmica. Então, está claro que você não fumar é um efeito protetor contra pré-hipertensão arterial sistêmica e hipertensão arterial sistêmica. Isso já é um grande resultado. Mas, professor, eu não quero esse resultado. Eu quero a hipertensão. Eu quero o tabagismo. Quanto o tabagismo está interferindo na pré-hipertensão arterial sistêmica e na hipertensão arterial sistêmica? Nesse momento, vocês vão ter que fazer uma continha. Que continha, professor? Nós vamos ter que calcular o odds ratio invertido. O que é o odds ratio invertido? Eles são proporcionais. O odds ratio invertido, basta você dividir o valor 1 dividido pelo odds ratio, ou seja, 1 dividido por 0,25. 1 dividido por 0,25 é exatamente 4. 1 dividido por 0,25 é exatamente 4. Ou seja, para o tabagismo, a ocorrência de tabagismo, nós temos que há um aumento significativo em 4 vezes de ocorrência de pré-hipertensão arterial sistêmica. Mas vocês não têm que fazer somente para o odds ratio, vocês também têm que fazer para o intervalo de confiança, tá? O intervalo de confiança também tem que ser ajustado. Basta dividir o odds ratio e cada intervalo de confiança na razão 1 sobre o valor. 1 dividido por 0,25, 1 dividido por 0,067, 1 dividido por 0,931. Então, se nós dividirmos 1 dividido por 0,25, nós vamos ter o odds ratio invertido, ou seja, o odds ratio para quem é tabagista. Se nós dividirmos 1 dividido por 0,067, teremos o menor valor do intervalo de confiança. Se dividirmos 1 dividido por 0,931, teremos a maior faixa do intervalo de confiança. Professor, que resultados são esses? Eu já calculei aqui para vocês. Observando-se pré-hipertensão versus a categoria normal para tabagismo, o odds ratio invertido foi de 4 vezes, ou seja, pré-hipertensão versus normal para tabagismo, o odds ratio foi de 4, ou seja, aqueles participantes que estão tabagistas aumentam em 4 vezes a chance de terem hipertensão, pré-hipertensão, perdão, com um intervalo de confiança de 1,07 a 14,93, com o mesmo p-valor. Professor, e se olharmos hipertensão, é o mesmo racional. Nós estamos observando aqui os nossos resultados para a ausência de tabagismo, que se mostrou como um efeito protetor. O que devemos fazer para aqueles que são tabagistas, professor, que é o nosso interesse? Calcular o odds ratio invertido, que consiste em 1 dividido por 0,2, 1 dividido por 0,064, 1 dividido por 0,627. Que resultados são esses, professor, se nós olharmos hipertensão versus normal para a variável tabagista? Nós temos que o odds ratio invertido foi de 5, ou seja, participantes de pesquisas que são tabagistas foram associados a 5 vezes mais chances de ter hipertensão, com um intervalo de confiança de 1,59 a 15,62, com um odds ratio muito significativo de 0,006. Ou seja, tabagismo, de fato, é uma variável associada com hipertensão, com uma moderada força de associação e na regressão logística, de fato, ela interfere fisiologicamente e biologicamente na construção do seu racional do desfecho hipertensão. Tabagismo é uma unidade que afeta hipertensão arterial, seja ela ao nível de pré-hipertensão ou hipertensão arterial sistêmica. O nosso modelo mostra que, né, pelo teste de Nagel-Kerck, 11% dessa variabilidade de ocorrência de pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica é de fato ocasionada pela ocorrência de tabagismo. E, ao observarmos o nosso odds ratio, mostramos que o tabagismo, a ocorrência de tabagismo está associada em um aumento de 5 vezes a ocorrência de pré-hipertensão arterial sistêmica e também
quatro vezes para pré-hipertensão arterial sistêmica e 5 vezes para hipertensão arterial sistêmica, confirmando que a hipertensão arterial sistêmica e a pré-hipertensão, elas são sim moduladas fisiologicamente pelo tabagismo. Mas, professor, eu tenho uma dúvida. E se esses dados forem ajustados para uma covariável? Por exemplo, será que há uma interferência nessa ocorrência, nesse efeito do tabagismo ajustado pela idade? Será que nós temos outras covariáveis que podemos colocar no nosso projeto de pesquisa para ajustarmos esses dados? Sim, nós podemos fazer essa conta, e é isso que vocês vão ver nesse próximo bloco de análise. Professor, e se nós tivermos uma covariável para ajustar os nossos dados? Nós vamos fazer um único exemplo e vocês vão tentar trabalhar com outros exemplos dentro do seu projeto de pesquisa, porque de fato o racional vai ser o mesmo. Imaginem, vocês têm a variável tabagismo e já identificaram que ela é associada com a ocorrência de pré-hipertensão arterial e hipertensão arterial sistêmica. O odds ratio que acabamos de calcular, o nome dele é odds ratio bruto. Esse odds ratio, ele é sem ajustes por outras covariáveis. Ele é um odds ratio totalmente relacionado à sua intervenção e ao seu desfecho principal. Mas imaginemos que você recrutou um grupo de participantes de pesquisa e não sabe se a idade de fato ela foi pareada para a sexo-idade ou se a idade ela é um fator que de fato vai dispersar a sua variabilidade, entendendo que você padronizou no seu estudo de 18 a 59 anos e de fato são muitos anos de distinção entre 18 e 59 anos que podem modificar o seu resultado. Por que, professor, que podem modificar os seus resultados? Porque nós sabemos que há comportamentos humanos aptos a serem compreendidos por cada faixa etária. A pessoa que está entre 18 a 20 anos, ela tem um comportamento, de 21 a 29 anos tem outro, 31 a 39 anos e assim sucessivamente. Então, as pessoas têm comportamentos distintos e, consequentemente, os achados fisiológicos, biológicos atrelados a essa faixa etária, eles precisam ser ajustados para retirar esse viés da sua análise. Então, aqui vamos fazer uma análise específica para ajustar o nosso odds ratio para a idade. Professor, como fazemos essa análise via SPSS? A mesma coisa que acabamos de fazer. Analisar regressão logística, logística multinominal. Qual é a grande diferença, professor? A diferença está aqui, ó. Nós vamos colocar a idade como covariável. Nesse momento, nós colocamos a idade para ajustar. Professor, ela não vai em fatores? Não. Por quê? Porque caso ela vá em fatores, ela vai ser considerada uma nova categoria. E não é essa a nossa cerne. Nós não queremos fazer uma nova regressão, porque nesse caso seria uma regressão linear. Nós estamos ajustando. Professor, se eu tivesse outras covariáveis, como por exemplo o sexo, eu colocaria onde? Também na caixa de covariáveis. Perfeito? Vamos agora olhar o nosso output para ver o que é que diferencia da análise anterior para o odds ratio bruto, agora para o odds ratio ajustado. Vamos lá para o nosso output, para a regressão logística, agora em um modelo ajustado por uma covariável. Professor, muda algo no resumo de processamento de casos? Não, porque você está usando os mesmos participantes de pesquisa, um total de 90 casos. Então, já entendemos da importância de sempre observarmos o resumo de processamento de casos. A partir de agora, vamos mudar. Como podemos mudar, professor? Como a nossa análise vai mudar? Vejam que também houve uma redução da análise de verossimilhança de 142 para 115. E esse modelo também foi significativo, ou seja, as variáveis inseridas nesse modelo, sejam elas fatores como o tabagismo e a covariável idade, explicam o modelo. Perfeito. Estamos seguindo muito bem, significativamente falando. Se tem dúvidas, volta o vídeo ou então olha o nosso PDF, que temos a descrição bem bonitinha de como vocês devem interpretar o modelo de qualidade o ajuste de qualidade do nosso modelo, tá? Aqui no pseudo R-square, nós temos que entender o quanto esse modelo
está atuante na variabilidade do meu achado, sempre mantendo a utilização do principal teste, que é o Nagelkerk. No Nagelkerk, nós podemos mostrar que, olha que interessante, 29,3% do risco, da chance para pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica podem ser explicados por esse modelo. Nesse caso, estamos falando de tabagismo e idade, duas variáveis juntas. Isso é muito importante. Agora vamos para as características de cada variável separadamente. Olha o que aconteceu. Quando nós colocamos a idade dentro do nosso modelo, ajustando o tabagismo, nós podemos identificar que, sim, ela é significativa para explicar pré-hipertensão arterial e hipertensão arterial sistêmica. Mas quando ela está relacionada ao tabagismo, não, ela afeta a significância do tabagismo, ou seja, quando você ajusta a sua população para a idade, o tabagismo perde o risco para a ocorrência de pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica. O que isso pode estar associado? Isso vai depender muito da sua pesquisa. Você recrutou pessoas mais jovens? Você recrutou pessoas mais velhas? O tabagismo, ele está diminuindo em alguma faixa etária no seu país, na sua comunidade? Isso vai depender. A explicação estatística de análise de dados vai depender em que contexto o seu projeto de pesquisa está. E nós podemos ver isso muito claramente. O tabagismo não foi associado com o risco de pré-hipertensão quando ajustamos a idade do nosso paciente. Isso nós podemos ver claramente aqui, ó, na estimativa de parâmetros. Quando observamos somente pré-hipertensão, sempre tendo como categoria de referência normal, a pré-hipertensão para o tabagismo, nós não tivemos valor de significância, um P maior do que 0,05, ou seja, a idade retirou a associação significante do tabagismo para o risco de pré-hipertensão e hipertensão arterial sistêmica. Mas ela, por si só, ela foi um fator de risco. Olhem como invertemos o nosso modelo. Quando olhamos exclusivamente a idade ela aumenta em 1,17 vezes o risco significativo da pessoa ter pré-hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, é claro que sabemos que com o avançar da idade, o risco para pré-hipertensão aumenta. Quando nós observamos hipertensão arterial sistêmica, também aumenta o risco para hipertensão arterial sistêmica com o avançar da idade. Ou seja, quanto aumenta a idade, maior o risco para hipertensão arterial sistêmica e para pré-hipertensão arterial sistêmica. Mas nesse modelo, com o ajuste, o tabagismo perdeu. O que isso significa? Significa que sempre, desde o começo do seu projeto, do delineamento do seu estudo, você já tem que pensar de fato nas variáveis que você vai incluir. No criticismo do recrutamento, criticismo em recrutar tanto pacientes, participantes do sexo masculino, quanto do sexo feminino, quanto a idade, se a nossa faixa etária é de 18 a 59 anos, temos que ter uma boa distribuição de dados. Eu estou falando de distribuição de dados porque a próxima aula vai ser só sobre normalidade e vocês vão entender a importância da distribuição do seu recrutamento para que vocês sempre busquem uma curva de distribuição normal. Entenderam a importância de ajustar o seu dado? O nome desse odds ratio é odds ratio ajustado. Vamos voltar para o nosso slide para encerrar a nossa aula. E para acabar, claro que vocês vão ter o PDF com passo a passo, bonitinho, para vocês fazerem a sua regressão logística multinominal, seguindo sempre a regra de ouro das nossas análises estatísticas, sabendo a sua pergunta, o tipo de variável e o PDF que está aqui na descrição do nosso vídeo, sempre gratuitamente para vocês que querem fazer ciência com compromisso científico. Lembrando que para fazer uma regressão logística multinominal, analisar regressão logística multinominal, define a variável dependente, define o fator, se tiver uma covariável, coloca como covariável também, define a sua coluna de referência, a sua variável de referência. Nunca esqueçam isso, tá? Professor, eu fiquei com dúvida de como interpretar as nossas caixas. Não tenha mais dúvidas. Veja, nós temos os prints de cada caixa, da caixa de resumo de processamento e o que vocês devem compreender. Não vou ler aqui para não ficar cansativo. Já estamos com mais de 1 hora de aula. Depois, o modelo de ajuste.
Depois, o pseudo R-square, sempre focando no Nagelkerk. Nós temos também a tabela de verossimilhança, que valida o nosso modelo e as variáveis ali inseridas. E, claro, também as estimativas de parâmetro, de como interpretar o nosso odds ratio. E, é claro, eu não deixaria também vocês com a dúvida de como calcular o odds ratio invertido, caso a sua planilha não esteja, de fato, coerente para a definição da sua tabela de referência, tá bom? Temos também ferramentas de interpretação do odds ratio, e aqui, a cereja do bolo, faz o print dessa tela agora. Como escrever esse resultado no meu artigo, ó? Faz o print e escreve dessa maneira que você vai deixar o seu artigo riquíssimo de informação. E acabou por aqui? Claro que não. O nosso curso continua. Nós vamos até o dia 15 de agosto. Pode ser que nos estendamos mais. Tem muitas análises que ainda podemos incluir aqui. Aqui é o que você precisa saber para 90% dos estudos. Próxima aula, dia 21 de fevereiro, avaliação da normalidade dos dados. Se eu fosse você, eu não perderia. E é claro, venho pedir gentilmente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, acione os alertas, curte esse vídeo para que chegue mais e mais pessoas e, claro, compartilha. Eu tenho certeza que você tem um amigo que precisa de análise de dados para fazer o seu trabalho de conclusão de curso, o seu artigo, sua pesquisa no hospital. Ajude-o entregando esse vídeo para ele, tá bom? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.